comigo lá em Lucas, capítulo 18. Eu quero ler com você duas histórias. E nós vamos nos debruçar hoje sobre essas duas histórias, que são histórias distintas, mas com o mesmo toque, com uma mesma essência. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35, diz assim: Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, quero ver. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a tua palavra. Estamos abertos, Senhor, à voz do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Vem com a tua presença, vem com a tua graça sobre nós e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Imagino eu que vocês conheçam essa história. Um pouco de igreja que você tem já deve ter ouvido falar sobre essa história. A próxima que a gente vai ler é a história de Zaqueu, que também imagino eu que você conheça. Mas essa é uma história de Jesus, cara, indo a Jericó. E ele está caminhando e uma multidão o cerca. O que era normal na vida de Jesus? Afinal, Jesus era sim famoso. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria toda a Judéia. Jesus era um cara famoso. A fama tem das suas implicações, né? Tu sair na rua, a multidão chega, e era a vida de Jesus. Ele saía e a multidão vinha, e ele estava rodeado daquela multidão, e ele vai caminhando e a multidão vai seguindo ele até chegar neste cego. E o cego está ali parado mendigando, e de repente ele ouve o barulho. Afinal ele era cego, ele não sabia o que estava acontecendo, a não ser pela leitura que ele fazia dos sons que ao redor dele estavam. E ele diz: o que está pegando aqui, cara? O que está acontecendo? Então, já ouviu falar de um cara chamado Jesus? Eu digo: não, esse eu já ouvi falar, já vi. A fama dele já chegou para mim, eu já estou ligado o que está acontecendo com esse cara. Então, ele está passando aqui. E então, quando ele se dá conta que Jesus está passando ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas note, antes de voltar, e eu vou voltar para essa história do ceguinho, antes de voltar nele, deixa eu falar um negócio para você. Pensa comigo. Existia Jesus caminhando e uma multidão acompanhando ele. O que essa multidão fazia ali? Qual que era a ideia dessa multidão caminhando ao redor de Jesus? Afinal, por vários lugares aonde Jesus passava, uma multidão o seguia. O que essa multidão fazia ali? Qual que era a intenção dessa multidão de estar seguindo a Jesus? Bom, a gente pode extrair dessa multidão muitas coisas. A gente pode extrair dessa multidão uma galera que é curiosa, que ela vai para ver o que vai acontecer, o que está pegando ali, qual que é a novidade, qual que é o esquema agora. E ela está lá, cara, ela está caminhando com Jesus, ela está na multidão com Jesus. E assim nós temos até hoje na igreja, cara. Tem a multidão que ela vem participar do culto, mas quantos dessa multidão de fato estão conseguindo, como o cego, atrair a atenção de Deus para a sua vida? Ou elas só fazem parte da multidão? Eu quero estar, cara, onde a galera está. Eu gosto de estar ali. Por quê? Cara, porque às vezes acontece uns negócios bem legais no culto, e eu não posso perder um culto, porque senão vou perder o negócio. Eu sou curioso do rolê, entendeu? Eu quero ir para o monte para orar, porque diz que acende uns pauzinhos lá. Eu quero lá, eu quero ver se cai pepita do céu, se transforma não sei o que em ouro. Eu quero ver a tal cura, eu quero ver o milagre não sei aonde. E eu sou o curioso do rolê, eu estou junto para não perder o que está acontecendo. E naquela multidão provavelmente tinha um monte de curiosos acompanhando Jesus. Afinal era milagre toda hora, era um monte de coisa acontecendo, e tinha essa galera ali. Junto da multidão também tem aquele que tem a expectativa de um dia Jesus tocá-lo. Ele tem a expectativa de receber algo de Jesus, assim como muitos de nós têm a expectativa de receber algo de Jesus. Mas igual,
aquela multidão, muitos dos expectantes daquela multidão, não receberam, assim como o ceguinho recebeu. E a pergunta é, o que ele fazia diferente dos demais para poder alcançar o que ele alcançou? Muitas das vezes, essa galera dos expectantes, o que é legal, é melhor ser um expectante do que um curioso, é melhor você ter a expectativa de ser tocado por Deus do que simplesmente estar no rolê por curiosidade. Mas o problema do expectante é que ele tem uma posição passiva. Ele está ali, na expectativa de que Deus, pela sua misericórdia, em algum momento venha e o toque. Então ele está ali, Jesus, eu estou aqui. É mais ou menos quem jogou bola, gurizada que jogou bola quando guri, era quando tu ia para o campinho, e aí escolhiam os 2 melhores, que jogavam para o ímpar, e aí os 2 melhores escolhiam o resto da galera, e tu ficava ali, escolheu, né? Porque tu não queria ser o último, porque o último era o mais ruim. Então tu não queria ser o último, então tu escolheu, e aí quando escolheu a gente, fui escolhido, tá top, e aí tu ficava, vamos ver quem vai ser o último agora. E aí, então a gente quer ser o escolhido do negócio. Então às vezes a gente está nessa, Jesus escolheu, eu estou aqui, escolheu, e às vezes ele escolhe o cara do lado, escolhe o outro de lá, e a gente fica ali, quando vai ser eu? Quando é que eu vou ser o escolhido para ele derramar? Ele está lá, ele está na multidão, ele está no movimento, mas ele não está recebendo de Jesus, ele não está extraindo de Jesus alguma coisa, ele está na multidão. Mas tem o cego, cara, tem o cego que está ali, e Jesus está na multidão, e a princípio, nada está acontecendo na multidão. Jesus está caminhando e a multidão está caminhando com ele. E nada está acontecendo, não tem um milagre, não tem uma cura, não tem uma revelação, não tem nada na multidão. Até que o ceguinho diz, como é que é? Jesus está passando aqui, Jesus está aqui na minha frente. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão diz assim, para, tu está atrapalhando, porque o mestre ele tem um itinerário, ele tem um caminho por onde ele vai caminhar, aonde ele está indo, ele tem destino, se você chamá-lo, você vai tirá-lo do seu destino, fica na tua. E quanto mais a multidão manda ele parar, quanto mais a galera que está na frente manda ele parar, mais alto ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que o grito dele chama a atenção do céu, e para Jesus, e tira Jesus da sua rota, tira Jesus do seu caminho e traz a Jesus para a sua realidade. A grande pergunta é, o que esse menino tinha diferente da multidão? O que ele carregava que a multidão não estava carregando? O que ele tinha que os demais não tinham? Na minha percepção, o que esse menino tinha era a realidade de que ou é Jesus, ou é Jesus. Ele não tinha plano B, não tinha possibilidade de ter plano B. Os olhos estavam voltados ao céu, era a oportunidade que ele tinha de tocar os céus. Quando será que esse famoso cara, que eu ouço falar de que cura e faz milagres, vai passar na minha frente de novo? Eu não sei. É a oportunidade que eu tenho. Mas ceguinho, agora não é a tua vez, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quietinho, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fome, o desespero, a realidade que ele não tinha outra opção a não ser olhar para Jesus, chamou a atenção do céu para si. Tem uma história que você deve de lembrar também da mulher hemorrágica, que por 12 anos ela estava sofrendo de hemorragia e a Bíblia diz que ela gastou tudo com médicos. Ela também ouve de que Jesus está passando perto dela. E igualmente, uma multidão cercava Jesus, uma multidão rodeava Jesus, e ela tem a consciência de que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ela começa no meio da multidão, ela começa a apertar, ela começa a empurrar, joga um para cá, joga o outro para lá, e ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus para. E Jesus para e diz, alguém me tocou. E olha o que os discípulos falam, Jesus, uma multidão te toca, existe uma multidão reunida, e ela não está reunida por acaso, ela está reunida porque alguns são curiosos, outros são expectantes, e tinha muitos tocando em Jesus, porque afinal Jesus estava sendo pressionado, e a fala dos discípulos é justamente essa, um monte de gente te toca, como assim alguém te tocou? Tem um monte de gente te tocando, não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com uma expectativa diferente.
Ele não está só me tocando por curiosidade, Ele não está só me tocando por aquela ideia assim, tipo, cara, eu quero ser abençoado, eu não vou desprezar, ninguém despreza a bênção. Ninguém, não, acho que eu não quero bênção não. Todo mundo quer. Todo mundo aqui, de alguma forma, tem a expectativa de, tu gostaria de ser abençoado? Não, eu não. Todos nós temos uma expectativa de que, cara, seria muito legal se Deus me abençoasse em qualquer área. Tu já é abençoado? Eu já sou abençoado, mas, cara, isso é bom demais, se Jesus me abençoasse em alguma coisa, top. Era a multidão. Mas o que essa mulher tinha, diferente dos demais que tocavam Jesus? Ela não tinha plano B. Ela não tinha outra opção. Ela já tinha gasto tudo com todos os médicos, com todas as coisas. E Jesus estava passando, era a oportunidade que ela tinha de ser tocada por Jesus, ou de tocar em Jesus. E ela vai confiadamente, como diz o texto de Hebreus, e entra no trono da graça. Toca em Jesus e recebe de Jesus. Esse menino, a multidão está ali. E, cara, isso é interessante, sabe? Porque a multidão, ela pode ser expressa de várias formas na vida da gente. Ela pode ser expressa mesmo pela multidão. Onde a gente pensa assim, cara, olha quanta gente que tem nesse culto, Jesus não vai olhar para mim. Olha quanta gente tem aqui, não, cara, eu vou ser mais um na multidão. Às vezes a gente pensa assim. Às vezes a multidão é a quantidade de coisas que nos cercam, às vezes até as circunstâncias que dizem para nós o contrário daquilo que nós estamos percebendo. E nós acreditamos nas circunstâncias, ao invés de levantar os nossos olhos ao céu. Às vezes, nós temos um outro problema que impede a nossa fome de Deus, o nosso anseio por ter mais de Deus. Às vezes, nós não nos sentimos dignos de ser tocados por Deus. A gente não se acha que podemos receber aquilo de Deus. Tá bom, Deus vai fazer isso, mas Ele não vai fazer comigo, Ele vai fazer com alguém, mas não necessariamente comigo, porque eu não me sinto digno de ser tocado por Deus dessa forma. E eu estou na multidão, eu estou acompanhando a multidão, eu não quero perder o momento, eu não quero estar longe dessa realidade, mas eu não estou conectado. Eu não estou, na verdade, com a expectativa real de receber alguma coisa. Eu venho para o culto na expectativa de que Deus me toque, mas eu não tenho a expectativa real que Ele vai me tocar hoje. Aquele menino está lá, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima dele, na verdade chama ele, ele vem, trazem o menino até ele, o jovem, e ele pergunta a seguinte frase, o que tu queres que eu te faça? Pode ser uma pergunta tosca, às vezes a gente pensa assim, deve ser uma pergunta apenas retórica, mas na verdade não. O Cláudio Duarte que brinca, né, que pergunta para um cego, o que tu queres que eu te faça? Com a fama que a gente tem de curar cego, ele vai responder, eu quero um cão guia. Não, ninguém ia pedir isso para Jesus. Qual que era a expectativa que Jesus tinha? Do que aquele cego tinha, é que Jesus o curasse. Mas por que Jesus faz a seguinte pergunta, o que queres que eu te faça? Deixa eu tentar explicar ela de uma outra forma. Casais vêm conversar com a gente, e eles chegam para a gente com problemas, cheios de dificuldades, e chegam assim, pastor, né, vem conversar comigo, com a Miriam, pastor, nosso casamento está muito ruim, a gente precisa de ajuda, então a gente veio aqui e começa a vomitar todos os problemas, aí vomita todos os problemas, e depois que eles falam tudo, normalmente eu pergunto, cara, tu quer resolver o problema? Ele me olha com aquela cara assim, tipo, sair de casa para quê? Tipo, estava em casa, saí da minha casa, vim até aqui, contei todo esse problema, o que tu acha que eu quero? Óbvio que eu quero resolver o problema. Eu digo, não entendeu minha pergunta, eu vou perguntar de novo. Tu quer resolver o problema ou tu quer o problema resolvido? Porque existe uma diferença. Quando eu digo eu quero resolver o problema, eu vou entrar no processo para resolver o problema. Quando eu quero ter o problema resolvido, na verdade eu vim aqui e disse assim, olha, eu tenho um problema, faz alguma coisa, e eu quero sair daqui pronto. Eu não quero necessariamente encarar o processo. Eu não quero necessariamente ter que passar por tudo que talvez eu tenha que passar para chegar do outro lado, para poder contar o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não sei se eu quero isso. Anderson, mas não faz sentido do cego. Vou lhe contar uma história. Um dia um amigo meu entrou num ônibus e tinha um cego. E ele foi conversar com o cego e falou de Jesus para o cego e disse assim, posso orar por ti? Eu creio que Jesus pode te curar. Você gostaria de ser curado? E o cego respondeu, não. E ele ficou olhando assim e disse, não, eu já me acostumei a ser cego. O meu mundo é esse, essa é a minha realidade. Eu estou acostumado com isso. Para mim esse é o meu mundo. Eu já vivo assim. Ou seja, ele estava confortável no seu desconforto. Ele estava, na nossa percepção, que era o seu desconforto, mas ele era a vida dele. E ele estava confortável com aquilo. Para ele, ele estava bem naquela situação. Quando Jesus pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça?
Ele pensa, eu quero ver. Eu vendo, o meu mundo vai mudar. A minha realidade vai mudar. As coisas que eu faço vão mudar. As minhas escolhas vão mudar. Tudo que eu fizer a partir de agora será diferente. Porque agora a minha vida será diferente. Eu quero isso ou não quero isso? Eu quero de fato dar um passo para dentro dessa realidade, ou eu quero continuar na minha zona de conforto e resolver aí tudo que eu tenho que resolver, mas eu não quero sair da minha posição. Eu quero poder experimentar algumas coisas, mas eu não quero mudar nada do que eu estou fazendo. Eu quero continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço. Eu só gostaria que a minha vida fosse diferente, porque eu quero uma bênção. Eu quero um milagre. Eu quero alguma coisa. Mas Jesus está dizendo, cara, tu está pronto para sair da tua zona de conforto. Tu está pronto para dar um passo para fora dessa realidade, porque tua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele diz, sim, eu quero. E a fala de Jesus, logo depois ele diz, a tua fé te salvou. Foi a decisão do menino, confiando no Senhor, obviamente, de dizer, eu não quero permanecer do jeito que eu estou. E a próxima história, logo que Jesus começa a entrar em Jericó, capítulo 19, o verso 1, ele diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história é incrível, cara. Jesus, ele está com o cego, a multidão cercando ele, ele para, ele cura o cego e ele continua o seu caminho em direção a Jericó. E ele entra em Jericó e a multidão continua com ele. A multidão dos curiosos, a multidão dos expectantes continua com ele. E não tem um relato de um milagre, não tem um relato de uma cura, não tem um relato de nada. A multidão continua caminhando com Jesus, até que ele entra em Jericó. E quando ele entra em Jericó, a fama dele já o precede. E aí então mais pessoas provavelmente começam a se juntar a essa multidão, do qual Zaqueu era um deles. E ele se achega à multidão, só que a multidão era grande, cara. E ele não conseguia, o bicho era pequeno, ele não conseguia furar o bloqueio. Ele pensou, vou subir na árvore. E ele sobe na árvore, e quando ele sobe na árvore, Jesus está caminhando, ele olha e vê Zaqueu, e ele vai em direção a Zaqueu. Esse é um negócio legal, cara. A gente que está aqui em cima, a gente consegue ver bastante coisa que acontece aí com vocês, que é diferente da visão que vocês têm. Provavelmente vocês me olhando, além de ver algumas cabeças na frente de vocês, vocês me veem e é isso aí. Tem alguma percepção um pouco mais lateral, mais para frente e deu. Eu que estou aqui, cara, eu consigo ter uma percepção um pouco maior do que está acontecendo. Eu não consigo enxergar, obviamente, tudo, mas a gente percebe bastante coisa. A gente percebe, por exemplo, quando aquele está assim. Uau! E dá aquela puxada assim que tu pensa, mano, um trutão desse tamanho esse maluco pescou. Top! Né? Deu aquela puxada assim. E tem uns, cara, olha que legal isso. Tem uns que eles não querem se entregar. Dizem, não vou pescar. E aí eles estão te olhando assim, ó. Mas tu vê que eles estão na capa da gaita, sabe? Eles estão assim que não se aguentam mais. E aí eles estão te olhando e tu vê que eles estão te olhando assim, daqui a pouco tu vai virando em dois, sabe? Não aconteceu isso já? Tu vai virando em dois, e aí tu vê no olho dele, ele forçando para juntar, eu preciso juntar, e aí ele junta, cara, e aí eu digo, nossa, juntou de novo, já é um só, aí juntou, top, né, juntou, aí ele vai dando aquela relaxada e vai virando em dois de novo, né, e vai virando, ai, volta, ai, voltou. A gente vê isso, cara, o cara tá mal, ele tá ali, mas não tá, entende, ele tá pobre. E tem aquele outro, cara, que ele tá até te olhando assim. Ele está te olhando com aquela cara assim, mas é como se ele estivesse te olhando e cruza assim. Ele está longe, cara. Ele está te olhando e pensando assim, e a janta, cara? O que eu vou comer, velho? E se nós sair?
E se esse maluco demorar demais e eu perder o restaurante aberto, né? E ele está aqui, cara, a mente dele está longe, ele está em algum lugar desse planeta, viajando, pensando em qualquer coisa. A gente consegue perceber isso, cara. E a gente também consegue perceber aquele que quando tu fala, ele come cada palavra que tu diz. Tu olha para ele está ali, cara, assim, tá sugando, cara, aquilo que tu vai falando. A gente percebe isso também. De novo, a gente não percebe em todos, mas a gente percebe na maioria das pessoas. Jesus olha a multidão. E na multidão ele não encontra ninguém com esse olhar de fome, com esse olhar de desespero, até encontrar um baixinho em cima de uma árvore. E ele olha para ele, e ao contrário daquela multidão que está ao redor dele, expectante, curiosa, mas não faminta. E ele vai até aquele menino, aquele moço, aquele homem, e ele diz: me convém pousar na tua casa. Ele desce, feliz da vida, e leva Jesus para a sua casa. Aquele homem, ele era um cobrador de impostos, ele era um judeu, que trabalhava para Roma, que trabalhava para o Império Romano. Então ele era um judeu, que cobrava impostos dos seus irmãos, e entregava a Roma. E era comum dos cobradores de impostos, taxar mais, ficar com parte, e entregar aos romanos. Então ele era rico, porque ele de fato extorquia os seus irmãos. Ninguém gostava dos cobradores de impostos. Não tem como gostar de um cara desse. Jesus vai à sua casa, e quando ele vai à sua casa, a multidão, alguns religiosos, outros curiosos, outros expectantes, murmuram e dizem: o que ele foi fazer na casa desse cara? O que ele foi fazer na casa de um pecador? Não faz sentido para mim. O que ele está fazendo nessa casa? Como ele sai da multidão que está ao redor dele, para ouvir dele, ele sai da multidão e ele entra na casa de alguém. Como isso pode? Pois bem, foi o que aconteceu. Jesus foi atrás do faminto. O faminto tirou Jesus do seu lugar, da sua habitação, e trouxe para a habitação do faminto. Trouxe para a habitação daquele que estava desesperado por conhecer mais de Cristo. Ele não tinha muito conhecimento, ele tinha ouvido falar. A fama de Jesus precedeu Jesus, e ele tinha fome daquilo. A fome foi tanta, que quando ele ouve Jesus, em breves palavras, ele olha para Jesus e diz: metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Metade, eu vou dar aos pobres. E se porventura eu extorqui alguém, e quando ele disse porventura, não é que ele tinha dúvida, que se ele tivesse extorquido, ele sabia, ele queria dizer no sentido de que, cara, aos que eu extorqui, eu vou retribuir 4 vezes mais. E é interessante porque Jesus não diz assim: não, capaz, cara, só paga o que tu pegou e já está resolvido. Quando ele diz: eu vou 4 vezes mais, Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa. Porque o ponto não era a questão do dinheiro em si, era o coração desse homem. Era o quanto ele estava voltado ao Cristo. São 2 histórias distintas. 2 histórias que, teoricamente, são milagres diferentes. Uma é uma cura, o outro é salvação. Mas ambas histórias, elas têm uma coisa em comum. Os 2, ou os 3, na mulher hemorrágica, todos eles olhavam para Jesus com uma expectativa real de ser tocado por Ele. Numa expectativa real, não só aquele negócio: tá bom Deus, se um dia tu quiser, ou escolhe eu, mas uma expectativa real de que o céu saísse do seu lugar e viesse habitar no meu lugar. Provérbios 27 fala, eu já citei esse texto algumas vezes, eu gosto demais dele. Ele diz assim: aquele que tem a alma farta despreza o favo de mel, mas ao faminto até o amargo é doce. O provérbio está dizendo o seguinte: aquele que não tem fome, aquele que não tem o anseio de receber algo, cara, ele está na multidão, e ele despreza o Jesus que está perto dele. Ele está junto na multidão. Ele não despreza no sentido nós viemos para o culto como é mais uma reunião, e não talvez a reunião que Deus pode mudar a minha história. Nós viemos para mais um culto, nós viemos para mais um momento na nossa vida. E é interessante
Porque aquele que não tem fome, e quando a comida é colocada na mesa e ele não tem fome, ele despreza a boa comida, ele na verdade ele está desprezando um negócio, ele está desprezando o processo daquela comida ter chegado até ali. Os mais antigos diziam: não brinca com comida, porque com comida não se brinca. Alguém já ouviu isso aí? Por quê? Porque eles entendiam o processo, o quanto custou para aquela comida chegar na mesa. Hoje para a gente é mais fácil, é 2 clicadas no iFood e está resolvido. Mas antes se entendia o processo para aquilo chegar até ali. Então não despreze isso, porque houve um processo para chegar até ali. Agora o faminto, até o amargo é doce. O que esses homens, seja o cego, seja Zaqueu, ou seja a mulher hemorrágica, entendiam: cara, qualquer coisa que eu receber vai ser diferencial na minha vida. O que eu puder tocar e tirar dele já vai mudar a minha história. Esses homens eram famintos por Deus, eles tinham um anseio por Deus, não eram só expectantes, não eram só participantes da multidão, eles conseguiram tocar em Jesus e extrair de Jesus algo que a multidão não conseguiu. Quantas vezes, cara, nós viemos fazendo parte da multidão, pessoas tocam e recebem, e às vezes na multidão, cara, a gente vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, fazendo parte da multidão. A beleza do Evangelho, a beleza do Cristo, do Deus a qual nós servimos, é que nós podemos compor uma multidão de pessoas, e ainda assim, cada um de nós ser individual diante do nosso Deus. Por isso Ele é Deus, Ele é capaz de ver a cada um de nós, na nossa história, no nosso momento, na nossa individualidade. Basta nós termos fome e clamarmos ao céu, para ver que Deus da sua habitação saia e venha estar na nossa habitação, que Deus saia do seu lugar e Ele entre na nossa realidade e transforme a nossa realidade pela sua presença. Amém? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Eu não sei qual é a tua realidade, cara, mas eu sei de uma coisa: Jesus tem passado no nosso meio. Jesus tem passado no nosso meio. E essa é uma noite preciosa de você tocar em Jesus, de você gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a multidão pode dizer para você parar, talvez as circunstâncias querem dizer para você parar, e quando tudo começar a dizer para você parar, você grita mais alto e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o céu pare e Jesus venha ao teu encontro e Ele te toque, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor, comece a orar ao Senhor. Às vezes nós esperamos demais daqui de cima, às vezes nós temos uma expectativa demais que as coisas daqui de cima venham para nós. Comece a entrar confiadamente junto ao trono da graça, comece a entrar e tocar no céu e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu vim para estar contigo. Não é mais um culto, é o culto aonde, Senhor, a minha vida vai ser tocada por Ti. É o culto, Senhor, aonde Tu vai mudar a minha história, aonde Tu vai me ministrar, aonde eu quero poder, Senhor, Te sentir. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. 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 Ore, ore. Ore ao Senhor.